Polícia Federal prende Milton Ribeiro e pastores investigados por suposto esquema de desvios de verba no Ministério da Educação. Após dizer em março que botaria a cara no fogo pelo ex-ministro Jair Bolsonaro, muda discurso e pede punição de crime por comprovado. Crise dos combustíveis. O governo federal agora critica paridade de preços internacionais na Petrobras e cobra rapidez para avaliar nomes indicados ao comando da estatal. E Polícia Civil pede prisão preventiva de procurador que agrediu brutalmente colega em Registro, no interior de São Paulo. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. E vamos começar. A Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por suspeitas de envolvimento em um esquema para a liberação de verbas do MEC. O presidente Jair Bolsonaro disse que não pode ser responsabilizado por eventuais casos de corrupção em seus ministérios. A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira uma operação contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pastores suspeitos de operar no balcão de negócios no Ministério da Educação e na liberação de verbas do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ribeiro e ao menos um dos pastores, Gilmar Santos, foram presos até o fechamento desta reportagem. A polícia também cumpre mandados de busca e apreensão em endereços de Ribeiro, de Gilmar e do pastor Arilton Moura. Esses dois últimos são ligados ao presidente Jair Bolsonaro e apontados como lobistas que atuavam no MEC. Agentes federais estiveram ainda na sede da pasta, em Brasília. A ação desta quarta-feira foi batizada de Acesso Pago e investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do FNDE. No mandado de prisão de Ribeiro, o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal em Brasília, lista os crimes investigados e que podem ter sido cometidos pelo ex-ministro. São eles: corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Os dois pastores, Gilmar e Arilton, são peças centrais no escândalo do balcão de negócios do Ministério, como mostrou o jornal Folha de São Paulo. Eles negociavam com prefeitos a liberação de recursos federais, mesmo sem ter cargo no governo. O presidente Jair Bolsonaro falou que a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é prova de que o governo não interfere no trabalho da Polícia Federal. Ele deu a declaração em entrevista à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Também disse que não pode ser responsabilizado por eventuais casos de corrupção nos ministérios. O nosso governo, nós temos em cada ministério sistema de compliance. Para você, realmente, se for enganado por alguém e quiser fazer, você não vai conseguir. Tanto é corrupção zero no nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com uma conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF. A prisão de Milton Ribeiro repercutiu no meio político e atingiu em cheio a campanha de Bolsonaro pela sua reeleição. Aliados do presidente Jair Bolsonaro avaliam que a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, coroa o pior momento da campanha do mandatário. Já apreensivos com a alta do preço dos combustíveis, anunciada na semana passada pela Petrobras, pessoas próximas do presidente dizem que a prisão abala um dos pilares da campanha, que é o discurso anticorrupção, usado para fazer frente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, afirmou que a prisão coroa a corrupção no governo Bolsonaro. E lembrou que o chefe do executivo, até outro dia, colocava a cara no fogo por Ribeiro.
O líder da oposição do Senado, Randolph Rodrigues, lembrou que faltam apenas 2 assinaturas para criar a CPI do MEC. Ele disse ainda que este é o maior escândalo de corrupção da história. Ciro Gomes, presidenciável do PDT, ironizou Bolsonaro e lembrou da fala do presidente em defesa de Ribeiro. O deputado carioca Marcelo Freixo disse que a prisão de Ribeiro é um reflexo de um governo que está roubando sonhos de brasileiros. Também no Rio de Janeiro, Alessandro Molon afirmou que falta muito pouco para a gestão Bolsonaro ruir de vez e que chegará a hora dele se acertar com a justiça. Por outro lado, Eduardo Bolsonaro diz que o caso de hoje é a prova de que investigações têm autonomia no governo de seu pai e que se Ribeiro errou, que pague por isso. O bolsonarista Marco Feliciano ressaltou que Bolsonaro não compactua com erros e que a lei vale para todos. Carlos Jorge, alinhado ao governo, jogou para cima do juiz Renato Borelli a culpa pela prisão de Ribeiro. De acordo com o parlamentar, o magistrado sempre tendeu em suas decisões contra o Poder Executivo. E o atual ministro da pasta, Vitor Godoy, comentou nesta tarde a prisão do antecessor. O ministro da Educação, Vitor Godoy, disse que nunca teve desconfiança do antecessor dele no cargo. Ele recebeu uma denúncia de suspeita de irregularidade envolvendo os pastores ainda em 2021 e, em agosto do ano passado, levou a suspeita à Controladoria Geral da União, solicitando investigação. Perfeito. Todos sabem, sou servidor de carreira da Controladoria Geral da União, trabalhei mais de 14 anos investigando e combatendo desvios de recursos públicos. E também por essa experiência a gente sabe que essas coisas acontecem sempre de maneira velada, né? Então nunca tive conhecimento ou qualquer tipo de postura do ex-ministro na minha frente, né, que pudesse me levar a qualquer tipo de desconfiança. Naturalmente, os órgãos de investigação têm mecanismos de investigação mais robustos e a gente espera, né, que se alguém for culpado, né, se for comprovada de fato a culpa de quem quer que seja responsabilizado. Vitor Godoy endossou o discurso de Bolsonaro, dizendo que o governo não compactua com casos de corrupção. Nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio, ainda mais recursos da educação, né? Todos sabemos o momento que nós temos vivido na educação brasileira e mundial com a pandemia, então nossos esforços aqui são para que a gente esclareça todos os fatos e puna todos aqueles que porventura tenham praticado qualquer irregularidade. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a prisão de Milton Ribeiro pode trazer danos irreparáveis ao Planalto e ao chefe do Executivo. Sob a suspeita de prevaricação e de tráfico de influência, traz 2 problemas para a campanha do presidente Bolsonaro. O presidente reiteradamente tem dito que no seu governo não há corrupção, que o seu governo está imune de corrupção. O discurso do presidente tem, evidentemente, 2 aspectos. Em um aspecto, ele quer dizer como que do seu governo não permite que seja feita a corrupção e aproveita para atacar o PT, cujo pré-candidato a presidente da República foi denunciado, foi condenado e preso por corrupção, por lavagem de dinheiro. Pois bem, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que o presidente, lá atrás, quando o vice Mourão defendeu o ministro Ribeiro, o presidente Bolsonaro disse lá atrás que daria a cara para defender Milton Ribeiro. Pois bem, agora com esta ação da Polícia Federal, que também está investigando a possibilidade de ocorrência de corrupção passiva durante o período em que o professor foi ministro da Educação. Evidentemente que nós vamos ter desdobramentos jurídicos até o final da semana. Há poucos instantes, o advogado do ex-ministro Ribeiro declarou que está entrando, ainda hoje, com o habeas corpus para soltar o ex-ministro Milton Ribeiro, preso agora na Polícia Federal. Em instantes, Bolsonaro critica a paridade de preços internacionais na Petrobras.
E Simone Tebet diz que o governo não pode interferir no controle e nas ações da estatal. O RB Notícias volta em instantes, não saia daí.